Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor João Moisés, professor de Ciências da Natureza, né? Desejo a todos uma boa tarde, um bom retorno às aulas, né? Estávamos aí de férias, espero que tenham aproveitado. Sei que foi um período complicado na vida de todo mundo, né? Mas temos que voltar, né? Temos que retomar o ano letivo. Então, a gente vai vir desse novo método, né? O método IAD, pelo YouTube. É novo, um pouco novo para mim, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Então, o que eu pensei, né? Eu tinha duas opções: dar continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo no WhatsApp ou fazer uma revisão sobre ele, né? Então, vendo a disponibilidade do WhatsApp e o alcance que a gente teve, eu preferi fazer uma revisão rápida, certo? Vou tentar ser rápido aqui, beleza? Mais eficaz, para a gente dar realmente continuidade na próxima semana, beleza? Então vamos direto ao ponto, o que nós iremos estudar. Bom, o nosso capítulo ele vem com o tema, como é a natureza do Brasil. E a gente vai sim estudar o que? Os biomas brasileiros, que são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampas. A gente vai dar uma vislumbrada aí, né, sobre as zonas de transmissão e os que são os manguezais e por fim uma parte importante que são os ecossistemas aquáticos, beleza? Nesses aditivos eu só quis anotar o que a gente vai estudar, beleza? Se você tiver um caderno aí, uma folha, você anota esses tópicos, beleza? Vamos lá, o primeiro, né? Começando com uma introduçãozinha, né, sobre os biomas brasileiros. A gente tem que entender primeiro o que é um bioma, né? Então, bioma é um conjunto de espécies de plantas e animais, né? A fauna e a flora, né? Ou o contrário, né? Porque as plantas são parte da flora e os animais da fauna, né? Que vivem em determinada região. Cada bioma tem... Opa, esqueci do Mzinho aí, né? Você pode notar aí. Cada bioma tem sua fauna e flora específicas, né? Ou seja, específica é uma coisa que é própria de alguém ou de alguma coisa, certo? Específicas que são definidas pelas condições físicas, climáticas, falta uma vírgulazinha aí, né? Físicas, climáticas e geográficas. Então, o que ele está dizendo aí? É um conjunto, é uma área, né? Geográfica que tem características semelhantes, que compartilham, né? De características semelhantes, porém que só existem naquele lugar, certo? Ou seja, cada bioma tem uma diversidade biológica singular, ou seja, única, né? Própria. No Brasil temos 6 biomas, os quais já mencionamos no slide atrás, beleza? Listei lá os nossos 6 biomas, certo? Vamos para o próximo. Vou tentar ser rápido aqui, porque tem um limite de tempo para cada aula no YouTube, né? Então vamos tentar ser rápido. Primeiro bioma que a gente vai estudar nada mais é que o mais importante, né? Ou um dos mais importantes, quer dizer, né? O bioma Amazônia. Então a gente vai dar uma lida rapidona aqui, tá certo? Tirar aqui a minha aba. A floresta equatorial brasileira ocupa cerca da metade do território do Brasil. Olha só isso, cara. Metade do território brasileiro tem a Amazônia. Então ela é grande pra caramba. E está concentrada nas regiões norte e em parte da região centro-oeste. Esse bioma é muito influenciado pelo clima equatorial. Lembra, clima equatorial é porque ele está basicamente muito próximo, né, da linha do Equador, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande umidade. Então, assim, ele tem temperaturas amenas e uma umidade elevada, né, proveniente da evapotranspiração dos rios e das florestas. Então, é porque chove muito, por isso que é muita umidade? Nem tanto. Aqui ele está falando que ele é úmido exatamente pelo fato dos seus rios. A gente sabe, né, que a Amazônia, nas fotos que a gente vai ver ali, tem muitos rios, né, internos. Então, aquelas águas vão se evaporizar e vão para as árvores, beleza? Tornando o clima bem úmido.
A sua flora é constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta espécies de diferentes tamanhos. Algumas podem alcançar até 30 metros de altura. O que ele está querendo dizer aqui? Que a flora deles, né? Ele está falando aqui, né? Não sei se deu uma cortada aí, sobre como é a vegetação dessa área. Então ele fala aqui que tem espécies de diferentes tamanhos, de grande ou de pequeno e médio porte, tá certo? Com folhas, com folhas largas e grandes que não caem no outono. A fauna também é muito diversificada, composta por insetos que estão presentes em todos os estratos da floresta. Uma infinidade de espécies de aves. Aí ele dá alguns exemplos, né? Macacos, jabutis, antas, pacas, né? Onças e outros, certo? Então, se a gente for dar uma resumida, a Amazônia ela é considerada assim a região de maior biodiversidade do planeta. O bioma Amazônia ele não é exclusivo somente do Brasil, pois também ele abrange outras áreas de outros países. Então, só para lembrar, a Amazônia ela ocupa metade do território brasileiro e não acaba por aí. Ela vai para outros planetas, ó, viajei aqui, para outros países, certo? Então ela não é exclusivamente do Brasil, mas a maior parte dela está no Brasil, certo? Então esse é o bioma Amazônia. Então, nesse slide, toda vez eu vou estar trazendo fotos dos biomas, certo? Então, na imagem inferior, a gente pode ver como a Amazônia tem rios internos, beleza? Esses rios eles atravessam praticamente toda a Amazônia, certo? Por isso que ela é tão úmida, o clima é tão úmido. E na foto superior, a gente vê que as árvores realmente são grandes, certo? Se você tiver uma noção de profundidade aí, vai ver que essas aí são as maiores que tem lá, beleza? Deve ter aí no mínimo uns 50 a 70 metros, beleza? Então essa é a a flora da Amazônia, beleza? Por que eu não coloquei a fauna, né? Porque é uma diversidade imensa, e se eu fosse colocar aqui, ia dar muito slide, certo? Então, só você saber que ele tem a maior diversidade do mundo, beleza? Motivo de curiosidade, né? É, praticamente todo dia é reconhecida uma nova espécie na Amazônia, certo? A gente não chegou ainda no limite, no final, de conhecer todas as espécies que estão viventes lá, certo? Agora vamos passar para o próximo. Segundo bioma brasileiro, o Cerrado, ou conhecido também como a savana brasileira. Estende-se, né, por grande parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. É um bioma característico do clima tropical continental, que, em razão da ocorrência de duas estações bem definidas, uma úmida, ou palavrinha está errada aí, né? Eu troquei verão pelo inverno. A úmida é o inverno e a outra seca é o verão. Possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, parte importante, certo? Pequeno, a vegetação, tentar marcar aqui, opa, tá aí, vegetação de árvores e arbustos de pequeno porte, beleza? Importante lembrar disso. Troncos retorcidos, casca grossa e geralmente caducifólia. As folhas caem no outono, certo? Isso é uma característica do cerrado, do bioma cerrado. As árvores dele são caducifólias, certo? Pois elas caem no outono. A fauna da região é bastante rica, constituída por, basicamente, são os principais animais que vivem lá: capivaras, lobos guará, tamanduás, antas e seriemas. Vamos lá para a fotinho, né? E então, o nosso slide de foto, né? A superior mostra bem aquele clima de savana, né? Aqui, se já tiveram oportunidade de assistir aqueles filmes, basicamente quando tem animais como leões, né?
sempre vai ter essa vegetação rasteira, que é onde eles gostam de viver, beleza? Não, no Brasil não tem esses tipos de animais na sua fauna, beleza? E embaixo tem um pouco mais sobre a flora, beleza? As árvores de médio e pequeno porte na esquerda, e em cima alguns relevos, né? Você vê que as árvores elas tomam conta até dos relevos, né? Certo? Vamos para o próximo. Terceiro bioma, Mata Atlântica, o exemplar de floresta tropical do Brasil, né? Ela é que mais se parece realmente com o clima do Brasil, tropical, né? Que o Brasil está basicamente todinho contido na zona tropical, né? Bom, vamos lá. O exemplar de floresta tropical do Brasil praticamente já desapareceu, pois, como estava localizado na faixa litorânea do país, grande parte de sua vegetação original foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação do litoral. Originalmente, a vegetação desse bioma encontrava-se localizada em uma extensa área do litoral, como já foi dito, que se estendia do Piauí ao Rio Grande do Sul. Vê de onde é que ela vai para onde é que ela foi, né? Essa frase ficou meio estranha, né? Mas a distância, o tamanho. Palavra certa seria extenso, como ela é extensa no nosso litoral, certo? E era constituída por uma vegetação florestal densa, com praticamente as mesmas características da floresta amazônica, com diversos tamanhos, latifoliada, né? Folhas largas e grandes, e perene, folhas que não caem, certo? Ao contrário, né, daquelas que caem no outono. A fauna dessa região já foi praticamente extinta e era constituída por mico-leões, lontra, onça pintada, tatu canastra e arara azul, certo? Então, vê, ela era basicamente toda encontrada no litoral brasileiro. Só que com o desenvolvimento, a urbanização, a extração, ela foi praticamente extinta, beleza? E óbvio, né, gente? Se a flora da região é extinta, a fauna também vai ser, beleza? Vamos lá para as fotos, né? E aí, né, nós temos as fotos da nossa Mata Atlântica, né? Como eu falei, né? Ela praticamente se estendia pelo litoral brasileiro, né? Mas também era volumosa nas áreas internas do país, beleza? Então, foi prejudicada, né, pela urbanização e também pela tomada do Brasil, né, lá em 1500, beleza? Você pode ver que ela sempre vai se encontrar próxima aos rios, né, porque ela retira todos os nutrientes do rio, assim como os animais se utilizam da água para sua sobrevivência, beleza? E bom, gente, vou finalizar essa primeira parte por aqui, certo? São 6 biomas, certo? A gente viu alguns deles. Aí vou estar botando na outra aula os demais biomas e os ecossistemas aquáticos, certo? Então, a gente se vê logo mais, certo? Na próxima aula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, eu vou estar lá no WhatsApp, beleza? O mais, boa tarde.